Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan, Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade, fundador e CEO da empresa Ocean Pact Serviços Marítimos. A Ocean Pact presta serviços principalmente para o setor de óleo e gás, mas também atende os setores portuários, de navegação, mineração, energia e telecomunicações. Tudo relacionado ao estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do oceano, da costa e de recursos marinhos. A empresa tem clientes em vários países do mundo. Flávio é engenheiro naval formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação pela UFRJ. Flávio é um empreendedor em série, inventor, velejador, mergulhador e um amante do mar. Começou como estagiário no estaleiro Mauá e em 1990 fundou a Aracate Comércio e Exportação, a primeira empresa brasileira a receber licença para exportar lagostas vivas. Nós já vamos falar disso. Ele entrou para o mundo das startups de tecnologia através do portal Imbrio Participações e no mesmo ano foi chamado para trabalhar como consultor na fase inicial da Hidroclean Serviços Marítimos. Em 2007 foi quando Flávio fundou a Ocean Pact e desde então é o presidente. Flávio, obrigado pela honra da presença. Eu que agradeço. Como é que tá? Tudo bem? Tudo em ordem. Tudo que bom. Poxa, a gente tava batendo um papo aqui, tem tanta coisa interessante para contar para a turma aí. Mas primeiro conta um pouco como é que surgiu a sua paixão pelo mar. Bom, eu acho que ela surgiu quando minha mãe deu ideia de eu e meu irmão fazermos um curso de vela, aprender a velejar, quando eu tinha uns 9 anos de idade, meu irmão 7. Tá. E a gente começou a velejar naquele barquinho, achou bacana, nunca mais parei, velejo até hoje, acho que foi ali sim. Que legal. E o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, como é que você começou a empreender? Que hoje, depois nós vamos falar, você é um empreendedor em série, né? Como é que nasceu essa paixão e como é que você conseguiu juntar essa paixão com o mar? Pois é, dessa paixão aí pela vela e pelo mar, eu resolvi estudar engenharia naval. Aí entrei na faculdade, claro que nunca participei de projetos de barcos à vela, não tinha mercado para isso, como não tem até hoje, né? E então fui trabalhar em estaleiro, que eu também gostei muito, achei muito bacana. Mas num dado momento, naquela época, né, 87, veio uma daquelas crises cíclicas do setor naval e eu vi o estaleiro encolhendo de uma maneira tal, né? Quando eu entrei tinham 3 mil funcionários, sei lá, um ano e meio depois tinham 1.000. Eu falei, cara, eu não vou querer ficar aqui e ver isso acabar. Vou inventar alguma coisa para fazer. E quis inventar de trabalhar na pesca. E fiquei pesquisando isso. Minha mãe tem família no Ceará, eu fui para lá ver como era a pesca da lagosta e aprendi um pouco sobre isso. Então foi aí que teve essa sementinha. Que legal. Conta um pouco então para a gente da Ocean Pact, né? Nossos espectadores aqui são investidores de bolsa. Conta um pouco da Ocean Pact, né? Ela é uma empresa jovem navegando, né? Por um setor que também é jovem, também é novo aqui no Brasil, não é mesmo? Conta um pouco da Ocean Pact para os nossos ouvintes. A Ocean Pact, a gente começou ela lá em 2007 como uma empresa de consultoria. Tá. Né? A gente escrevia planos de combate a derramamento de óleo no mar. Tá. Então, esse era o nosso negócio. A gente achava que era bacana fazer isso separado da execução dos serviços. A empresa onde eu trabalhava antes fazia o serviço de combate a derramamento. Tinha gente, navio, equipamento. Eu não tinha nada disso, só tinha minha cabeça. Encefálica. Então comecei a fazer consultoria nisso. Tá. E me posicionar para fazer o gerenciamento de emergências, que é você, numa emergência, ajudar o dono da emergência, seja o governo, seja o poluidor, seja o dono da embarcação, a como agir bem, quem contratar, o que fazer, porque eu achava que eu tinha aprendido bastante disso já. E começou a dar certo, a gente começou a fazer todos os planos de emergência das petroleiras, que naquela época tinham tido muitos leilões da ANP, né, vendendo áreas para as empresas estrangeiras ou independentes brasileiras mesmo explorarem. Sim. E a gente foi conquistando esse mercado todo nessa parte de plano de emergência, até que em um dado momento o próprio cliente pediu para a gente executar o serviço. Flávio, por que vocês não executam o serviço? Eu não tenho equipamento, não tenho nada disso, não tenho... Não, investe aí, compra. Eu falei, beleza, então se vocês me adiantarem
aqui, eu fiz uma conta lá, se vocês me adiantarem tanto, eu consigo comprar equipamento e atender vocês daqui a 60 dias. Aí o pessoal topou, fez esse adiantamento, comprei equipamento, fui para a Noruega, arrumei um parceiro que me alugou também um pedaço de equipamento, eu só pagava o frete para o Brasil, os impostos de importação e admissão temporária, e se eu conseguisse alugar para o cliente final, eu pagava um aluguel. E assim, fomos comprando equipamento, alugando, pagando, e fomos ganhando um cliente atrás do outro. Que legal! Nesse início, nosso equipamento ficava instalado em navios de terceiros. Numa bela hora, a gente viu oportunidade para operar os navios. Começamos a operar navio, deu certo. Passamos a comprar esses navios usados, adaptando para esse uso de combate a derramamento de óleo. Isso foi dando certo. Quando chegou lá em 2013, a gente já tinha 8 navios comprados. Caramba, que então, isso foi o início da Ocean Pact. Uau, meu, parabéns, impressionante. E aí depois ela cresceu e aí chegou no processo de abertura de capital. Pois é, aí a gente tinha que entrar na Petrobras. Em 2013, a gente trabalhava praticamente só para outras empresas e não para a Petrobras, porque a Petrobras naquela época só queria contratar navios novos, construídos no Brasil, após a licitação dela. Então tinha que ser um navio específico construído para ela. E a gente viu que ia ter que entrar nisso, porque com a falta de leilões, né, os leilões ficaram escassos. Teve aquele negócio do pré-sal, a descoberta do pré-sal, né, 2006, 2007. Claro. Teve, vamos dizer, uma crescida de olho, que aí o governo ficou para fazer um plano novo, mas não fazia e parou os leilões. Então as empresas estrangeiras começaram a acabar os projetos dela. Então, se eu não entrasse na Petrobras, não ia ter para quem trabalhar. Tinha que entrar na Petrobras, tinha que construir navio novo para isso. Tinha financiamento disponível do Fundo de Marinha Mercante, repassado pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas você tinha que ter o equity. O financiamento era de cerca de 85% do navio. Para achar os 15% foi quando a gente recebeu o investimento do fundo de private equity. Foi a Dínamo que entrou de nossa sócia. A Dínamo, lá do André Soares, meu amigo. Lá atrás ela entrou lá de sócia nossa. Pô, se a Dínamo entrou é bom. E foi bem bacana. Isso foi em 2013. Que legal. Aí a gente construiu os 2 navios, entregou, ninguém mais entregou navio na nossa rodada, esse navio de combate a derramamento de óleo, só a gente, a Petrobras contratou 14, só 2 foram entregues, foram os nossos 2, porque veio a crise de petróleo, lava-jato, tudo ao mesmo tempo, deu aquela confusão toda, a gente honrou, entregou os navios e continuou crescendo dentro da Petrobras mesmo durante a crise, até que chegou aqui onde a gente está agora. Né? Legal, você sabe que eu fiz o filme do Ike, né? Vai lançar, eu participo do filme do Ike, lança dia 22 de setembro. E não aparece vocês no filme lá. O Ike, a OGX não falou com vocês? A gente não pegou, o timing não foi. A gente veio a trabalhar para a OGX depois que ela já estava em crise. Quando ela só tinha um campo, a gente trabalhou para ela. Botou um navio lá, segurou, ela pagou a gente direitinho, a gente pediu para ela pagar quinzenalmente, porque estava com medo dela quebrar. E a gente também não tinha como segurar aquilo, né? Claro. E ela, a gente trabalhou bastante com eles. Que legal. Já na crise. E o IPO, abertura de capital, como é que foi? Você surfou a onda ou foi uma ressaca, foi uma marola? Como é que foi? Olha, foi assim, em 2019, a gente achou que tinha que dar um passo maior, vendo a oportunidade, assim, que a crise, a gente achou que estava no fim, e tinha muito navio barato no mundo. E a gente sabia que a Petrobras ia precisar desses navios para produzir o pré-sal. E a gente precisava captar de forma adequada para fazer esses investimentos em infraestrutura, né, com ativos que duram aí 30 anos, então tinha que ser um financiamento adequado. Para comprar navio estrangeiro não tinha esse financiamento do Fundo de Marinha Mercante, BNDES, nada disso. Então, a gente conversou com a Dínamo, achou que a gente precisava de um CFO do mercado, a gente fez isso, contratou um CFO, estruturou a emissão de debênture, ganhou licitações na Petrobras, a gente fazia tudo assim, amarrado. A gente via uma licitação, achava o navio adequado,
achava o financiamento, entrava na licitação, tinha opção com o navio, se ganhasse a licitação, saía fechando todo o resto. Compra o navio, pega o financiamento, compra o navio, adapta o navio para o contrato e roda o contrato. Sempre tudo bem amarrado. Só que a gente não amarrou nada com a pandemia. Veio a pandemia, tudo mudou. Os bancos sumiram, não tinha mais debênture, a gente vai na Petrobras, pede para ela esperar, ela diz que não pode, mas espera. Bom, os bancos voltaram, ressuscitaram, emitimos a debênture, compramos os navios, ganhamos os contratos. Que legal, parabéns. E continuou surgindo outra oportunidade. A gente foi nos bancos de novo, bancos. O que a gente faz? Tem mais oportunidade aí, tem mais navio, tem mais licitação para a gente ganhar. Temos oportunidades aí, a gente tem que estruturar, não queremos ficar super alavancados, mas vamos renegociar esses covenants, como é que a gente faz? Aí os bancos deram a ideia, acho que tem uma janela boa aí para um IPO. O que vocês acham? Eu não entendo muito disso, vou falar aqui com o conselho, com meus sócios, com meus conselheiros, com meu irmão que é do mercado. Bom, vamos lá, o que a gente faz? Internamente, vamos discutir. Não, acho que é uma boa sim, a empresa está boa, a gente achava que tinha que crescer mais e fazer isso lá para 2023, né? Mas achamos que não, que 2020 era para a gente se preparar e pegar uma janela aí com os balanços auditados do terceiro trimestre, e foi o que a gente fez. E foi. Bacana. E deu certo. Muito bom, muito bom. E a Ocean Pact, né, ela tem um perfil de atuação muito ligado à sustentabilidade. Você que é investidor da empresa deve saber, né? E você, Flávio, você sente que existe uma preocupação maior das empresas brasileiras por esse tipo de serviço ligado à ESG aqui no Brasil? Eu acho que a preocupação está aumentando, né? No nosso caso, o nosso setor é muito regulado. Então, as empresas de petróleo, os portos, terminais, refinarias, todo mundo que tem uma operação na beira do mar tem que obedecer leis, né, que são frutos de acordos internacionais, né, da Marpol, que o Brasil é signatário, regulamentou aqui dentro com a Lei 9966, resoluções CONAMA. Então, isso é uma obrigação. Mas a empresa pode cumprir obrigações de várias maneiras. Pode cumprir, vamos dizer, para cumprir tabela, ou pode querer cumprir querendo que aquilo funcione muito bem. E a gente acha que isso está aumentando, sim, a preocupação está maior, o que é bom para a gente, que a gente oferece um serviço muito especializado, né? A gente tem 90 oceanógrafos ou biólogos marinhos trabalhando na nossa área de consultoria. Legal, que bonito, a gente tem muita gente boa que conhece, entende, prepara planos bons que a gente executa bem. E nossa missão é essa, né? Ajudar nosso cliente a operar, usar os recursos do mar, protegendo o mar ao mesmo tempo. Então, tem muito a ver com a gente. Muito legal. E o Brasil tem uma costa gigantesca, né? Quase, acho que 8 mil quilômetros, um negócio assim, imenso, né? E a faixa litorânea representa um potencial enorme de geração de riqueza. Você acha que o país explora bem esse potencial? O que pode ser feito para melhorar a exploração, sempre com segurança? Eu acho que o Brasil está preocupado com isso, né? O Brasil aumentou essa zona econômica exclusiva, né? Provando para a comunidade internacional que algumas outras áreas, como as cadeias submarinas, né? Vitória, Trindade, a elevação do Rio Grande, lá o Rochedo de São Pedro e São Paulo, lá no Nordeste, fez aumentar a nossa zona econômica exclusiva. É o que a nossa marinha chama de Amazônia Azul. Então, além da zona costeira toda, a gente tem a zona econômica exclusiva, que tem infinitas oportunidades que a gente pode explorar melhor, sim, pode conhecer melhor, né, estudar melhor, investigar melhor, e está aberto para essas oportunidades que aparecem, como, por exemplo, agora as eólicas offshore, né? Tá um movimento, tem um projeto-lei, então, o Senado está discutindo, o governo tem uma iniciativa também, parece que afunilou, e já tem demanda para licenciamento no IBAMA forte nessa área. A gente já tem contrato para fazer licenciamento para eólicas offshore. Então, a gente acha que esse é um dos caminhos, mas tem outros também para o futuro, na captura de carbono, na fonte de aquacultura em mar aberto. Tem muitos desenvolvimentos que a gente acha que vão acontecer. Não sei a velocidade disso. A eólica offshore eu achava que ia demorar muito, acelerou.
Então, não sabemos, mas estamos aí para isso. Assim, como é que você foi em alto mar? Os caras queriam peixe em alto mar? Queriam peixe em alto mar. Assim, na Noruega, solto? Por exemplo, não. Em tanques rede ou gaiolas gigantes. Assim, as criações de peixe no mar hoje em dia são em áreas costeiras ou dentro dos fiordes, por exemplo, na Noruega, no Chile, em áreas próximas à costa. Só que isso já chegou num limite, porque o peixe come, tem os resíduos, tudo isso. Então, não dá para aumentar. Gigante, mas não dá para aumentar nas áreas costeiras. Vai ter que migrar para mar aberto, onde as correntes circulam mais, ele não vai causar nenhum impacto ambiental nem dano. Então já tem um monte de iniciativas em mar aberto, piloto. Mas eu acho que isso é um futuro sem volta, né? O mundo vai precisar de mais comida. Claro. A terra é limitada. No mar, ninguém está fazendo nada. Se ficar só pescando, o peixe acaba. Claro. Se não for bem estudado, com uma pesca sustentável, a criação vai acontecer. Não sei quando também. Pode ser que seja daqui a 5 anos, pode ser que seja daqui a 20. Mas a gente vai estar preparado. Bacana. E uma curiosidade que eu tenho certeza que o pessoal lá de casa também tem. Como é que foi essa história de exportar lagosta viva? Como é que foi isso aí? Não, isso foi exatamente naquela época que eu saí do estaleiro Mauá, que eu estava contando, que eu estava vendo a indústria naval numa dessas crises cíclicas dela, né? Diminuindo. Eu falei, vou fazer uma tentativa aqui na pesca. E fui lá estudar a pesca da lagosta. Por uma coincidência, eu conheci um francês que disse, eu importava lagosta viva do Senegal, mas acabaram com a lagosta lá, com a pescaria de rede, dizimou a lagosta, não tem mais lagosta para mim. Eu soube que no Brasil tem muita lagosta, queria comprar lagosta viva. Aí eu fui lá visitar, né, as indústrias de pesca no Ceará, com meus primos, não sei o quê. E disse, não, lagosta morre, tirou da água, ela morre, não dá certo ser uma lagosta viva, não, tá maluco? Aí eu falei, francês, como é que é isso? Não, lagosta não morre não, se você tratar ela direitinho, não sei o que, tarará. Aprendi como fazer e comecei a pescar a lagosta viva, manter ela em tanques, em terra, descansando, embalar em caixa de papelão com palha e despachar de avião. Ela dorme, né? Fora d'água? Fora d'água. Se baixar a temperatura abaixo de 15 graus, ela meio que hiberna. E aguenta uma viagem de avião muito bem. Chega lá, põe na água, ela chega lá, põe na água, ela tá viva. Caramba, que coisa interessante. Dava um trabalho danado, era uma movimentação danada, tudo bacana, né? Cliente no exterior, ia visitar os lugares, os hotéis, os restaurantes, os mercados de peixe. Muito bacana, a pesca também muito bacana, gerando emprego para os pescadores, pagando mais na lagosta. Claro. Mas não dava para ganhar dinheiro nisso naquela época. Não dava escala, senão acabava a lagosta. Não, na verdade, o Brasil liberou a pesca de rede, que infelizmente é liberada até hoje, e a pesca de rede é incompatível com trabalhar com lagosta viva. Porque ainda que ela chegue viva, ela morre logo depois. Tá machucada, tá pertinho. Tá. Então isso foi a pá de cal no meu negócio de lagosta. Então vamos voltar para o Ocean Pact, né? O principal cliente é o setor petrolífero. Qual que é o potencial que você enxerga nesse setor para vocês lá da Ocean Pact? Pois é, esse setor, o Brasil tem uma geologia excelente, né? As descobertas do pré-sal são sensacionais, uma produtividade altíssima, né? Então é onde, enquanto o mundo precisar de petróleo, vamos produzir o petróleo do pré-sal, que é um petróleo com baixo carbono, né? Porque ele é muito produtivo, então precisa de menos poços, menos infraestrutura para produzir o mesmo petróleo. A Petrobras fez descobertas realmente muito importantes e vai produzir esse petróleo até o fim, no nosso entendimento. Ao mesmo tempo, no mundo inteiro, todo mundo sabe que o mundo precisa se descarbonizar, precisa parar de queimar combustíveis fósseis. Claro. E o foco em energias renováveis é muito grande, muito importante. Vai a guerra da Ucrânia agora. E vai acontecer, isso é sem volta. Sim. Mas no Brasil a gente tem essa situação específica da Petrobras precisar do nosso apoio por muito tempo ainda para produzir muito petróleo bem. Então a gente enxerga que vai ter uma oportunidade muito
muito boa da gente ter tarifas melhores, porque pouca gente quer investir em navios para atuar para o setor de petróleo, pelas dúvidas que isso pode gerar em quem não está inserido no setor, né? O pessoal do Mar do Norte está com foco nas renováveis. Então, a gente acha que está muito bem posicionado aqui para apoiar a Petrobras nesse crescimento. Todo mundo com foco, né? Também tem um negócio que o Emílio Surita fala aqui na Jovem Pan, que é a bigorna da realidade, né? Você vê agora lá com a guerra, o pessoal está queimando carvão que nem louco, né? Você tem que viver a vida. Então, pode demorar um pouco. O preço das baterias, né, dos veículos elétricos disparou, o preço do níquel disparou, né? Tem um monte tem um gás neon também, que lá na Ucrânia, que é usado para fazer os semicondutores também. Então, acho que todo mundo vai acelerar essa mudança, mas também ainda tem muito petróleo para queimar até, né? Tem, a transição tem que funcionar, não dá para fazer um estalo de dedo. Então, essa transição a gente vai usar mais gás, vai produzir petróleo emitindo menos carbono, vai otimizar os processos, mas a segurança energética também é importante. Temos que ter sustentabilidade, temos que descarbonizar, mas com segurança fazer uma transição que não piore a vida das pessoas que precisam, né? O Brasil precisa de desenvolvimento, né? Tem muitos ambientalistas, né? Eles não veem com bons olhos essa exploração de petróleo no mar, mas a gente sabe que dá para explorar essas riquezas sem prejudicar o meio ambiente, né? E as futuras gerações, né? O que você pensa disso? Como é que a Ocean Pact ajuda nisso? Eu acho que a gente tem um papel importante e que a seriedade com que a gente trata esses assuntos é muito importante para a nossa equipe interna, né? Como eu falei, a gente tem 90 oceanógrafos e biólogos marinhos. Incrível mesmo. É claro que eles têm uma mentalidade de preservação do meio ambiente, como eu também tenho. É como se fosse o compliance da XP. Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar junto com a indústria, porque quem tem o dinheiro para pagar o conhecimento do oceano, para a gente estudar o que vai ser o próximo, como a gente vai viabilizar as eólicas, é quem está produzindo hoje em dia, né? Não tem mágica. Então, eu acho que as universidades têm o papel dela, o governo e os fazedores das políticas públicas têm o papel deles, mas a iniciativa privada é que vai bancar essa transição. E para bancar a transição, ela tem que continuar produzindo, claro que com responsabilidade, na prevenção, nos treinamentos, na mitigação, se for o caso, no monitoramento da produção. Então, acho que dá para produzir com os riscos muito baixos, bem controlados, e o mundo depende disso para continuar funcionando. Então, e que outros setores você acha que pode crescer a demanda? Porque hoje o setor petrolífero é o maior cliente seu, né? Que outros setores podem aumentar a demanda e demandar serviços da Ocean Pact? Então, realmente a indústria de óleo e gás é nosso maior cliente hoje, disparado. A gente trabalha também para todos os portos e terminais que tem que ter sua segurança contra vazamentos de óleo. A gente trabalha dos navios que chegam, para as empresas de navegação. Sei lá, no Porto de Santos, alguma coisa assim. A gente atua no Porto de Santos, no Rio de Janeiro, em São Francisco do Sul, Aratu, Pecém, São Luís. Então a gente está espalhado pelo Brasil inteiro nas áreas portuárias. As empresas de navegação que também estão olhando para a descarbonização e para os seus problemas, né? Água de lastro tem que ser monitorada. O que é água de lastro? Os navios não conseguem navegar vazios. Então, o navio, por exemplo, carrega minério, ele está cheio de minério, ele viaja com minério. Quando ele volta vazio, ele tem que voltar com lastro, é água. Então, ele vira, sei lá. Ele pega a água do mar, senão o hélice dele fica fora d'água, ele nem consegue andar. Então, ele lastra os tanques. Hoje em dia os tanques são de lastro segregado. Não é um tanque que uma hora carrega óleo e depois carrega lastro, como era na década de 70. Aí depois jogava o lastro fora e é cheio de óleo. Não é mais assim. Lavava o... Não é mais assim. Chamava-se isso, lavagem de porão, mas não existe mais isso há muitos anos. Ainda bem. Mas mesmo assim, essa água de lastro pode trazer organismos de outros mares para o nosso mar aqui. Que aí mistura e fica ruim. Então tem regulamentações da IMO, né, que é a Organização Marítima Internacional,
regulamentando isso, dizendo que ele tem que ir trocando esse lastro. Vem um bichinho que não tem predador e volta, que domina toda a costa brasileira. E existe isso. A gente está com a nossa costa com várias espécies invasoras que já não tem mais jeito. Sim, mas isso acontece desde o tempo das caravelas. Claro. O nosso mexilhão aqui veio nas caravelas. Olha só. Isso às vezes acontece, paciência, mas deve-se evitar ao máximo. E você trabalha na renovação de frotas de navios aqui? E o setor de navios aqui está muito atrasado? Como é que é? Não, os navios no mundo inteiro têm que seguir esses regulamentos internacionais. Não sabia. Então as frotas estão sempre atualizadas. O que o Brasil perdeu... Senão não pode ir para outros países. Senão não pode. Senão ele perde o certificado. O navio é classificado. É como se fosse avião. O avião a gente acompanha mais de perto. Né? Um navio substandard não pode navegar nos principais portos. Ele tem que estar com seus certificados em dia e tudo mais. O que o Brasil perdeu foram os estaleiros. Hoje em dia não é viável construir navios no Brasil. Como eu falei, essa indústria é cíclica no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil... Por que não? É cíclica no mundo inteiro por... também não é minha especialidade, mas vamos lá, é Porter lá. É oferta, demanda, competitividade. Então constrói muito navio, o frete fica baixo, ninguém mais constrói. Então é uma indústria tipicamente cíclica. Mas no Brasil a gente está num ciclo longo de não ser competitivo para construir navios. Né? Tem a ver com globalização, tem a ver com incentivos, tem a ver com custo Brasil. Claro, eu acho que a gente tem que melhorar o estudo, o ensino, produtividade. Entendi. Então tem vários componentes. E ter volume, né? E ter volume. Para fazer supply boat, que são os nossos tipos de navio, o Brasil construiu muitos, a maioria dos nossos. O nosso hoje em dia é meio a meio, construído no Brasil e fora. Mas a maioria das empresas de navegação brasileiras construiu quase todos os seus navios. A Ocean Pact, como nasceu depois, se beneficiou do fato da crise do setor e comprou navios muito bons e baratos no exterior. E você teve que desenvolver tecnologia própria, né, para os equipamentos especiais aqui para o Brasil, alguma coisa? A gente teve sim. A gente, nessa parte de combate a derramamento de óleo, a gente tem condições diferentes. A gente pensa que no Brasil, por ser tropical, o mar aqui é manso. Não é o nosso ambiente é mais parecido com o do Mar do Norte do que com o do Golfo do México, por exemplo. Então a Petrobras, muito exigente, pediu equipamentos muito potentes e a gente ajudou os fabricantes lá de fora nesse desenvolvimento desses equipamentos para atender a Petrobras. Então as plataformas que estão no mar, lá o mar é violento, é isso? O mar aqui na Bacia de Campos tem eventos de mar forte, sim. Uau! E essas plataformas dá para mexer? Porque eu fui com a impressão, já fui para o Rio de Janeiro, que parece que a plataforma estava num lugar e ela está em outro lugar agora. Então, quando você vê ela aqui no Rio, porque ela não está trabalhando, ela está lá sendo preparada para ir para a Bacia de Campos. Aqui a produção nossa é longe da costa. Assim. Em Aracaju você consegue ver as plataformas que eles têm. Quando a gente vai pousar lá no Santos Dumont, que tem umas plataformas acesas, nenhuma daquela está produzindo nada. Estão, sei lá, em manutenção. Está em manutenção, em preparação para ir embora do Brasil, ou acabou de chegar. E como é que leva embora? O navio vai puxando, ela vai boiando? Como é que é? Que você vê normalmente ali no Rio hoje em dia são os navios sonda, são os navios que vão furar o poço, vão lá procurar petróleo. Aquelas plataformas são um navio? Aquelas plataformas também de perfuração. Hoje em dia no pré-sal a produção fica numa coisa que parece mais um navio do que uma plataforma. É um naviozão que tem a planta de processo em cima e ele então é conectado a diversos poços. Separa o gás, a água, o óleo, fica com o petróleo lá e ele, como o pré-sal é muito longe, não tem um oleoduto ligando o pré-sal para a terra. Então a produção fica nesse navio plataforma, vamos dizer assim, e ele descarrega para outros navios que aí sim vão levar o petróleo embora para o destino final dele, seja exportação ou seja vir para a refinaria. Eu me lembro que uma vez a OGX falou que tinha enchido o primeiro navio, não sei o que, era passando de um navio para outro e tinha foto passando, tirando sarro. Olha como é que ele está enchendo o navio. Está vindo de outro navio, a gasolina, o petróleo. E deixa eu te falar, o que o trabalho de vocês difere, né? Isso difere, às vezes pode até ser melhor, né? De outras empresas equivalentes internacionais? O nosso trabalho, como eu estava explicando aquela questão da consultoria, né? A gente tem, então,
dois lados, vamos dizer assim. Tem o lado de consultoria, aquisição de dados oceanográficos, medição. A gente tem navios de pesquisa que medem diversas coisas no mar. Então, desde medir a dureza do fundo do mar, o relevo desse fundo. Então, para qualquer instalação de petróleo, ou de um cabo de fibra ótica, ou de um porto, ou de uma eólica offshore, você precisa saber de que é aquele fundo, qual é a composição dele, como aí você vai os furar. geólogos. Pois é, e a gente tem os navios que vão fazer esses estudos, essa aquisição de dados, e ao mesmo tempo a gente tem navios que apoiam os serviços submarinos e a logística. Então, a gente é uma empresa um pouco diferente. Tem empresas parecidas com a gente, muito maiores na Noruega, que fazem um pouco de cada uma dessas coisas, mas fazer tudo desse jeito, a gente é um pouco especial, eu acho. Você mencionou mais de uma vez a Noruega, eles são os líderes, são os principais? São. A Noruega investiu muito, né, quando ela descobriu que tinha petróleo. Ela era um país mais ou menos pobre, vamos dizer assim, na década de 70. Isso, que foi lá no negócio do Yom Kippur, lá naquela crise do petróleo. Ela descobriu que tinha petróleo lá e investiu muito bem, né, fomentando a tecnologia, desenvolvimento de várias empresas, pesquisa. Então, toda a tecnologia importante do petróleo, quase toda, vem da Noruega. Assim, nossos maiores fornecedores estão na Noruega. E que papo gostoso. Bom, a gente conversou aqui, eu conversei, vocês escutaram, com Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade, fundador e presidente da empresa de uso sustentável do mar, Ocean Pact. Se você quiser conhecer mais, vá no site deles. Qual que é o seu site? Oceanpact.com. Oceanpact.com. Muito obrigado, valeu demais pelo papo Pablo. Delicioso, obrigado pela aula. Obrigado, que agradeço. Um tema tão curioso, tão gostoso. Quer mandar algum recado final para o espectador? Não, agradecer a atenção aí de todo mundo e dizer que eu estou sempre à disposição para me comunicar com os investidores. É isso aí, o RI que funciona. Bom, é isso aí, nos vemos no De Frente com o Toro que vem. Você fica aqui na Jovem Pan e aproveite a próxima atração. Forte abraço e vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.